Imagine por um momento que você pudesse eliminar completamente o medo da sua vida. Que todas aquelas barreiras invisíveis que te impedem de alcançar seus sonhos simplesmente desaparecessem. Bob Proctor, um dos maiores mestres em desenvolvimento pessoal que já existiu, descobriu algo extraordinário sobre a natureza do medo que pode transformar sua realidade para sempre. O que você está prestes a descobrir não é apenas teoria. É uma verdade profunda que Bob Proctor ensinou durante décadas. Uma revelação que ele considerava tão poderosa que poderia literalmente reescrever o destino de qualquer pessoa disposta a compreendê-la. Bob Proctor costumava dizer que o medo é apenas uma ilusão criada pela nossa mente inconsciente. Mas ele foi além dessa simples afirmação. Ele descobriu que o medo tem uma anatomia específica, uma estrutura que pode ser desmontada peça por peça quando você compreende seus mecanismos mais profundos. Durante seus anos de pesquisa e aplicação prática, Proctor identificou que 99% dos nossos medos nunca se materializam. Eles existem apenas como fantasmas em nossa imaginação, consumindo nossa energia vital e nos mantendo prisioneiros de uma realidade que nem sequer existe. Mas aqui está o que poucos sabem. Bob Proctor não chegou a essa conclusão através de estudos acadêmicos ou teorias complexas. Ele a descobriu através de uma experiência pessoal devastadora que quase destruiu sua vida, mas que se tornou a chave para a sua transformação mais extraordinária. Essa experiência revelou a ele um segredo sobre o funcionamento da mente humana que a maioria das pessoas nunca descobre. Um segredo que pode explicar por que algumas pessoas vivem vidas extraordinárias enquanto outras permanecem paralisadas pelo medo. A experiência que mudou tudo aconteceu quando Bob Proctor tinha apenas 26 anos. Ele estava completamente falido, sem educação formal, trabalhando como bombeiro e se sentindo como um completo fracasso. O medo do futuro o consumia diariamente. Medo de nunca conseguir sair daquela situação, medo de decepcionar sua família, medo de morrer pobre e insignificante. Foi então que ele encontrou um livro que mudaria sua vida para sempre. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Mas não foi o livro em si que o transformou. Foi uma única frase que ele leu e releu centenas de vezes até que algo extraordinário aconteceu em sua mente. A frase dizia: "Os pensamentos são coisas." Simples assim. Mas Proctor compreendeu algo que a maioria das pessoas não consegue captar. Ele percebeu que se os pensamentos são coisas, então os pensamentos de medo também são coisas. E se são coisas, eles podem ser controlados, modificados e até mesmo eliminados. Mas aqui está a parte mais fascinante da descoberta de Proctor. Ele percebeu que o medo não é uma emoção natural de proteção, como nos ensinaram. O medo é uma frequência vibratória baixa que nos conecta automaticamente com resultados indesejados. Proctor descobriu que quando você está com medo, você está literalmente sintonizando a sua mente com aquilo que não quer que aconteça. É como se você estivesse enviando um sinal para o universo dizendo: "Isso é exatamente o que eu não quero, então, por favor, traga mais disso para minha vida." Esta descoberta o levou a uma compreensão ainda mais profunda. Ele percebeu que a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras focadas no que não querem, criando assim uma vida repleta exatamente daquilo que mais temem. Pense por um momento, quantas vezes você já se pegou imaginando cenários catastróficos? Quantas vezes você se preocupou com algo que poderia dar errado, apenas para descobrir mais tarde que sua preocupação era completamente desnecessária? Bob Proctor, então, desenvolveu o que ele chamava de a técnica da substituição instantânea. Esta técnica não era apenas um exercício mental comum, era uma reprogramação completa do sistema operacional da mente humana. Ele descobriu que o medo funciona como um programa de computador rodando em segundo plano na nossa mente subconsciente. Este programa foi instalado durante nossa infância, através de experiências, palavras dos nossos pais, professores e da sociedade em geral. Mas assim como qualquer programa, ele pode ser desinstalado e substituído. A técnica funcionava da seguinte forma: no momento exato em que você percebe um pensamento de medo surgindo em sua mente,
você imediatamente o substitui por uma imagem vívida e detalhada do resultado que você realmente deseja. Não apenas pensa sobre ele, mas sente como se já fosse sua realidade. Proctor explicava que a mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Quando você cria uma imagem mental tão real quanto possível daquilo que deseja, acompanhada da emoção correspondente, você está literalmente reprogramando sua frequência vibratória. Mas existe um segredo dentro deste segredo que pouquíssimas pessoas conhecem. Proctor descobriu que não basta apenas visualizar o que você quer. Você precisa sentir a gratidão como se já tivesse recebido. Essa gratidão antecipada cria uma frequência vibratória tão alta que torna impossível para o medo coexistir no mesmo espaço mental. Durante meses, Proctor praticou esta técnica religiosamente. Cada vez que um pensamento de fracasso, pobreza ou inadequação surgia em sua mente, ele imediatamente o substituía pela imagem de si mesmo como uma pessoa próspera, confiante e bem-sucedida. O resultado foi extraordinário. Em menos de um ano, Bob Proctor não apenas saiu da falência, como se tornou um dos vendedores mais bem-sucedidos de sua empresa. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro que ele ganhou, foi a transformação completa de sua personalidade. O medo simplesmente desapareceu de sua vida. Mas Bob Proctor foi ainda mais longe em suas descobertas. Ele percebeu que existe uma diferença fundamental entre pessoas que vivem com medo e aquelas que vivem com coragem. Não é que as pessoas corajosas não sintam medo, é que elas desenvolveram uma relação completamente diferente com essa emoção. Proctor ensivou que o medo, na verdade, carrega dentro de si uma mensagem valiosa. Quando você sente medo de algo, isso geralmente indica que essa coisa é exatamente o que você precisa fazer para crescer e evoluir. O medo é como um GPS da alma, apontando para a direção do seu maior crescimento. Ele costumava dizer: se não te assusta, não é grande o suficiente para você. Isso porque nossa zona de conforto é onde os sonhos vão morrer. É apenas quando saímos dela que começamos a viver uma vida verdadeiramente extraordinária. A técnica final que Proctor desenvolveu foi o que ele chamou de abraçar o medo. Em vez de tentar eliminar completamente o medo, ele aprendeu a usá-lo como combustível para a ação. Sempre que sentia medo de fazer algo importante, ele imediatamente tomava uma ação na direção desse medo. Esta abordagem revolucionária transformou completamente sua relação com a vida. Ele começou a ver cada situação que o assustava como uma oportunidade de ouro para expandir seus limites e descobrir capacidades que nem sabia que possuía. Durante os 50 anos seguintes de sua vida, Bob Proctor aplicou estes princípios não apenas em sua própria jornada, mas ensinou milhões de pessoas ao redor do mundo a fazer o mesmo. Ele provou que qualquer pessoa, não importa sua origem ou circunstâncias atuais, pode superar o medo e criar a vida dos seus sonhos. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: vou abraçar meus medos. E lembre-se, o medo é apenas um sinal de que você está prestes a crescer. Não fuja dele, use-o como trampolim para sua grandeza. O legado de Bob Proctor nos lembra que a única coisa que realmente devemos temer é uma vida não vivida plenamente. Agora, você tem as ferramentas. A pergunta é: o que você fará com elas?